O que tem de melhor do que depois de 50 anos de casado, 30 anos de casado, você descobrir uma nova coisa sobre a pessoa que está com você? O que tem de melhor? Você pode se apaixonar de novo até. Se você para pensar, o novo é um alimento constante. Imagina que você soubesse todas as suas refeições até o final da sua vida. Não ia ter mais graça com ele. Pensa nisso. Imagina que você soubesse todas as emoções que a outra pessoa vai sentir estando com você. Qual seria? Você perde o propósito. Então, é um processo de descoberta. E aí tem um fator dentro desse processo que é muito importante. E, para falar a verdade, é a diferença que faz entre as pessoas que começam a estudar a espiritualidade, Vedanta, seja o que ela, bem e mal. Que é o seguinte: nenhuma mudança ocorre naturalmente. De novo, nenhuma mudança, sublinha no coração, ocorre naturalmente. Sem a sua aplicação, o seu esforço, nem nada, a pessoa se mantém aquela mesma criança de 13 anos até os 70. E ela vai ter cabelo branco e vai agir como se tivesse 5. E a gente conhece um monte de gente assim. Então, cabelo branco dá oportunidade e experiência, que são duas coisas importantes. Mas se você não fizer a sua parte dentro dessa história, nada vai acontecer. Nada, zero, rosca. Nada acontece. Porque esse elemento do seu desejo, o seu esforço, ele é uma condição sine qua non para a mudança. E por isso a gente vai dizer assim, que aquela questão da causa e efeito, né? Tipo, se você não fez nada, por que alguma coisa iria mudar? Todo dia é a mesma coisa. Já é o 5º ano que ela faz a mesma coisa. Esse ano ele vai mudar. Isso se chama burrice. Não é inteligente. Isso não é esperança. Esperança nesse sentido, de que eu tenho esperança que as coisas vão se resolver, eu não tenho que fazer nada, é muita burrice. Não é pouca burrice, não. Se você não fizer nada, nada irá acontecer. Então, primeira coisa, temos que ser muito honestos connosco próprios. E ver que se alguma coisa não está bem, então eu tenho o direito e a obrigação de fazer para que isso fique bem. E se eu próprio não consigo resolver a minha questão, a minha busca espiritual, então eu devo procurar alguém. Alguém que eu possa confiar. Alguém que tenha dado provas. Alguém, eu posso perguntar, aquela pessoa é indicada? Posso aprender com esta pessoa? E devemos procurar essa pessoa. Um médico, um cirurgião cardiotorácico, estuda anos. E aprende. Vai para o bloco operatório. E está lá a aprender, antes dele pegar no bisturi. Um engenheiro aprende anos. Um atleta treina anos para ser um jogador olímpico. Porquê que agora, na espiritualidade, basta fechar os olhos e meditar e tudo vai acontecer? Não. Se a pessoa já se achava um idiota antes de meditar, quando se senta para meditar, vai continuar a achar-se um idiota, mas vai ser um idiota mais calmo. A realidade é essa. Porque a pessoa tem que aprender e guardar dissabores de lado, pôr de lado. E decidir aprender. Porque parece existir em algumas pessoas uma certa arrogância espiritual, um certo snobismo. Eu consigo. Mas ninguém, toda a gente respeita um médico cardiotorácico, porque ele deu provas, estudou anos e anos, e teve que passar testes. Não é? E a mesma coisa um engenheiro. Um atleta olímpico que tem medalha de ouro. Faz-nos chorar, às vezes, a história dessas pessoas. Treinaram 7 dias por semana, 6 horas por dia, para lutar por esse pódio. E depois tornam-se uma inspiração para as outras crianças, que são pobres e que gostavam de ser alguém. E nós confiamos nesses seres que trabalharam arduamente, deram provas disso. E há que encontrar essa referência na nossa aprendizagem espiritual. Porque sentar e meditar e ficar à espera que alguma experiência divina aconteça, não vai dar nada. Mais vale ver o YouTube.
O YouTube é por si só uma experiência divina. Vocês encontram de tudo lá. Não vai acontecer nada, digo-vos. Há quantos anos meditas, Jonas? 12. O que é que, agora faço uma pergunta. A meditação, sentar e meditar sem conhecimento, vamos dialogar um pouco. Okay. Produz algum efeito? Para além de uma calma? É só uma... Eu diria que até a calma é momentânea. Boa. Porque assim, até quando a gente está meditando, se eu estou muito nervoso, ansioso, eu falo assim, preciso meditar um pouco para me acalmar. Na hora da meditação eu fico bem, passa 5 minutos, volta tudo. Isso. Por quê? Falta o conhecimento. Falta o conhecimento. Este conhecimento é libertador. E a vida passa. Os cabelos brancos chegam, já nos dizia. Os nossos amigos viajam, vão para outras partes do mundo e nós continuamos ignorantes. E com uma carreira de sucesso nas outras áreas. Podemos ser extremamente intelectuais e saber sobre Kant, Hegel, Nietzsche. Podemos conhecer esses filósofos todos, Descartes. Mas nenhum deles nos consegue transmitir a verdade. Porque a verdade não pode ser chegada pela própria pessoa. É um mito. É preciso sentar e escolher um professor competente. Que seja uma pessoa respeitável e que tenha dado provas disso. Temos que sentar e ouvir aquela pessoa a falar connosco, a experienciar a pessoa. Paulo, mas eu gosto de fazer tudo sozinho. Está bem, pai, então faz sozinho. E depois, passado um ano, falamos com a pessoa e a pessoa ainda está insatisfeita. E foi fazer um curso de yoga ali, foi fazer um curso de yoga aqui, e faz reiki, e faz agora massagens ayurvédicas, e continua a experimentar uma data de coisas, sempre à procura. Sempre à procura. É isto, será aquilo, não há avidez, e nada vai dar. É preciso sentar e estudar. Se querem este conhecimento. Eu recebi uma mensagem muito interessante. Sempre que começa uma nova turma regular, né, dessas que eu faço fechado, antes as pessoas vão tirando as dúvidas, eu vou conversando. Né? E aí a pessoa falou assim, professor, eu sou um autodidata. Posso tirar uma dúvida com você? Não. Você é um autodidata? Você é autodidata, você não devia nem ler meus livros, nem ver meus vídeos, nem nada. Você é autodidata, você senta em meditação e resolve a sua vida. Agora, você quer assistir meus vídeos, tirar dúvida comigo e dizer que é autodidata? Você não é autodidata, você é arrogante. É uma outra coisa. As pessoas se dizem autodidatas, mas na verdade o que elas têm é a dificuldade de entender, de admitir que elas são incapazes de resolver o problema sozinhas. Então elas vão buscar a solução do problema fora, sem dar os créditos. Isso é uma coisa assim, extremamente importante, né? Entender esse processo todo, como ele se dá. Né? Um dia eu estava ensinando na internet uma técnica, né, de meditação. Aí alguém chegou para mim e falou assim, essa técnica é a mesma técnica do professor tal. Vê só, eu não estou falando que a técnica é minha, estou ensinando a técnica. Mesma técnica do professor tal. Você tem que dar os créditos para ele. Assim, onde que ele aprendeu a técnica? Foi ele que criou. Eu falei assim, olha só, o professor tal não está dando crédito para o professor dele. Por que eu tenho que dar crédito para ele? E vê só, não estou falando que fui eu que inventei, porque se eu estivesse falando eu estava igual a ele. Estou falando, a tradição prática está aí. Existem várias técnicas de meditação, etc. Eu não ponho o nome mindfulness. É meditação. É meditação. Mesmo meditação que todo mundo faz, sem pacote diferente, põe o nome em inglês, as pessoas compram. Vipassana, um nome em sânscrito. Não tem nada de budista. É um retiro. E a última coisa que a pessoa faz em Vipassana é não falar. Porque hoje em dia a pessoa vai para o Vipassana. O Vipassana hoje em dia não é assim, você fica em silêncio com você mesmo, lidando com seus problemas emocionais. Não. Você fica em silêncio, ouvindo aulas, sem poder falar, sem poder perguntar, fazendo meditações guiadas. Ué, não é silêncio? Fica em silêncio. Não tem silêncio nenhum. O silêncio é só você. Você não vai falar nada, mas eu vou falar com você. Você fala assim, vou dar uma palestra, mas vocês não podem perguntar. Vipassana. Isso não é Vipassana. Mas as fantasias que as pessoas têm de que elas estão entrando numa coisa espiritual, difícil e tudo mais, entende? Cria dentro da gente meio que uma áurea
Aí a gente começa a se envolver com esses nomes e com essas coisas na espiritualidade, mas a gente está perdendo um ponto muito básico, que é: eu sou ignorante. Entro na farmácia, qual remédio eu vou comprar? Qual você acha que melhora? Eu sei que eu não quero que você seja meu médico não, você fala com farmacêutico, mas me diz qual remédio você acha que eu tomo? Quais retiros que tem? Quais tipos de yoga existem? Quais não sei o que? Eu não sei nem qual é o meu problema, como é que eu vou escolher o tipo de yoga? Aí o cara que é todo rápido, né? Ele vai fazer ashtanga. Eu sou bailarino e tal, então eu vou fazer ashtanga porque é o que eu acho que tem mais a ver comigo, sabe? Tem mais a ver comigo. Entende? Aí o outro todo gordo, letárgico, eu vou fazer Hatha Yoga, que tem bastante shavasana, que eu poderia mostrar preferido. Não era para ser o contrário? Era para ser o contrário, né? Não é para você fazer o que você gosta, era para fazer o que você precisa. E em geral o que você precisa você não gosta. Por isso que é tão importante a presença de um professor, porque também se a pessoa ela tiver uma autoestima muito baixa, ela faz as coisas que ela não gosta para se torturar. Aí um outro problema é ela tem que começar a fazer o que ela gosta. Como que você vai determinar o que você tem que fazer? Já teve época, o Paulo me conhece, né? Ele está falando, a gente faz meditação há muito tempo. Chegou uma época que meu professor chegou para mim e falou assim: Jonas, de hoje em diante, proibido meditação. Porque virou uma fuga. Está meditando tanto, agora você tem que resolver algumas questões emocionais suas. Se você continuar meditando, você não vai entrar em contato com elas. Você vai vê-las de terceira pessoa. Tem que ser você. Agora é preparar a meditação. É como se fosse uma pessoa que está acompanhando você para não deixar você pisar nos buracos, tropeçar, sabe? Então essa relação mestre, discípulo, professor, aluno, é uma relação muito sagrada. Que, como o Paulo disse sabiamente, em qualquer conhecimento que você leve a sério, você vai fazer. Você quer se tornar um grande matemático, você vai arrumar um orientador bom pra caramba. Você não vai querer se transformar num grande matemático sozinho. Qualquer coisa que você leve a sério, você cria essa relação. E a espiritualidade, muitas vezes, ela não é levada a sério. Ou a pessoa é muito arrogante e acha que vai resolver tudo sozinho. Fala, eu vou primeiro pesquisar o budismo, o hinduísmo, o islamismo, o catolicismo, vipassana e não sei o que, e os tipos de yoga, etc., para escolher qual eu vou fazer. Então, você vai passar a vida inteira sem chegar a lugar nenhum, porque todas essas coisas, se você for fazer, leva a vida toda para fazer. Como é que você vai resolver o problema? Vou tomar todos os remédios da farmácia para ver qual que funciona. Isso é ridículo, né? Mas essa é a mente. Né? Então, essa capacidade de admitir a nossa incapacidade, ou seja, o reconhecimento da minha incapacidade em resolver o problema, é muito importante. Porque aí eu estou já com metade do problema resolvido. Aí vem a parte que ele estava falando. Eu preciso encontrar uma pessoa que eu confie. E vê só, existem umas regras básicas para pessoas com quem você não deve estudar. Eu vou falar primeiro e ele vai falar as provas. Quer ver? A primeira é a seguinte: nunca estude com uma pessoa que te convida para estudar. Professor, não convida aluno. Você não chega para terapia e fala assim: vem cá, vamos resolver o problema com a sua mãe? Você não fala isso. Na terapia, você sabe que a pessoa vai entrar em dor e não sei o quê, você não fala assim: vem cá, vai ser bom para você, vamos conversar, o que aconteceu na sua infância? Você até sai daqui. O que mais? Então, um professor que diga: não estudem mais nada. Vocês não podem encontrar outros professores. Eu sou o mestre. Não estudem com uma pessoa assim. Essa pessoa está-vos a querer controlar. E há escolas aqui por todo o mundo, em que os alunos ficam impedidos de consultar outros livros que não os livros fornecidos pela escola. Isto parece contraditório com o que foi dito há bocado, que a pessoa deve pesquisar no budismo e depois no zen e ali. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que o aluno deve ter a liberdade para estudar. O professor sugere e aconselha, indica um caminho, mas o aluno deve ter a sua liberdade. O professor, ora vejam, este conhecimento é o conhecimento que nos confere a liberdade interior. Um professor que nos restringe a essa liberdade interior está-nos a restringir aquilo que nós mais queremos, que é ser livres.
Por isso, esse é o segundo ponto que eu acho que é importante, que é um ser que seja controlador. O aluno deve pesquisar. Pesquisar reflete a necessidade de aprender. É um desejo que nós temos. E existem várias pessoas de Vedanta. E o aluno deve ser como a mim. Ele vai a este professor. Eu tenho vários professores de Vedanta. Eu aprendo com vários professores. Agora, eu escolhi um método. Porque vi que o método era um método falível, infalível. A prova disso são os meus professores. A forma como eles me abriram os olhos. Então, isto leva-nos a um ponto muito importante, que é uma característica da pessoa que busca a verdade, chamada Shraddha. Shraddha é uma palavra que significa muito mais do que confiança. Eu confio na pessoa e estou disposto a acompanhar a pessoa durante todo o seu ensinamento, até eu perceber, até eu ver com os meus olhos, com a minha mente, o que a pessoa vê. Isto é Shraddha. E depois da pessoa ver o que o professor vê na mente dele, Shraddha não é mais preciso. Outras pessoas depois vão ter Shraddha em nós, vão procurar-nos, porque vão ver que ali as palavras tocam o nosso coração. A forma como as palavras são ditas ajudam-nos, ficam a ressoar. Eu tenho alunos que ainda hoje me disseram, depois de eu voltar, olha Paulo, uma Catarina, as aulas de Tattva-Bodha que eu fiz contigo ajudaram imenso a minha vida. Eu olho para os problemas de uma forma muito mais leve e aprendo, a vida deixou de ser pesada para mim. Isso é a maior palavra de conforto que um professor pode ouvir, que é, ela já não está infeliz, porque problemas vão sempre existir, não é? E não sente a pessoa que acha que não vai haver problemas no mundo. Então, uma vez que essa qualificação chega até aos nossos corações, então vamos em frente com este percurso e escolher uma pessoa que seja competente e que nos possa ensinar. Essa pessoa chama-se Sampradayavit. Sampradayaviti e de Sampradayavit. Quer isto dizer aquele que conhece o ensinamento e o método de ensinar a verdade, Tattvam. Essa pessoa que conhece, essa pessoa é o refúgio. É o meu refúgio. Eu devo procurar essa pessoa. Porque essa pessoa já tem conhecimento. E mais do que isso, ela sabe como transmitir o conhecimento. Porque esteve exposta sistematicamente. E quando eu digo exposta, o ego como aluno está exposto à visão laser do professor. Ler um livro é bom, mas o livro é mudo. E se eu não gostar do livro, eu pouso o livro, e arrumo o livro e esqueço o livro. Eu não posso fechar o professor e pousar o professor, né? Quando o professor me diz, olha, essa tua atitude não te vai levar ao que tu queres. Ou um professor que me ajuda, por exemplo, Paulo, qual é o teu problema? Noto que estás mais distraído. Um livro não faz isso. Oi, Paulo, sai assim um diálogo do livro. Oi, Paulo, porquê que estás triste hoje? Um livro é mudo. Um livro ensina bastante. Ensina, mas um professor é insubstituível. Porque o conhecimento não é só intelectual. Se o conhecimento fosse puramente intelectual, um livro seria suficiente, né? Até certo ponto. Porque também esse conhecimento que a gente está indo atrás não é um conhecimento de um objeto que pode ser descrito, né? Então, o livro também tem suas limitações. Mas o conhecimento tem uma componente que não é intelectual, que é o personagem que está recebendo esse conhecimento, que faz parte, um personagem que faz parte desse mundo, tem uma trajetória a percorrer. Ele tem que fazer uma integração, né? É chamado de yukta. Ele tem que se transformar em uma pessoa inteira. Ele começa a vida dela, uma pessoa dilacerada pelas suas relações, pela sua infância, pelos seus traumas e etc. Às vezes a pessoa já se separou há 10 anos, você pergunta, me conta aí, quem é você? Então, eu era casado com um cara, ele pergunta quem era a pessoa com quem você era casado. Quem é você? Então, eu me separei, eu não perguntei se você se separou, quem é você? A única coisa que ela sabe ser é chaveirinho de uma outra pessoa. E se ela viveu isso 20 anos de casada, mas 10 anos
separado, você acha que isso vai embora quando ela lê um livro e dizer, ah, você é livre? Não vai. Porque tem uma mudança de atitude para ocorrer dentro da mente. E essa mudança de atitude vem com um e-mail. A pessoa manda um e-mail, assim, manda um e-mail. Professor, estou com uma dúvida aqui, você pode me responder? Antes de eu responder primeiro, ela já enviou o segundo. Você tem uma mudança de atitude para fazer. Às vezes você tem que falar, olha, você não acha que você está mudando rápido demais? É porque eu estou muito ávida pelo conhecimento. Vou demorar uma semana para responder. Se não entende de um jeito, vai entender de outro. Professor, eu fiz uma pergunta e você não respondeu. Eu respondi sim, eu só não respondi o que você queria. Eu respondi o que você precisava. Você precisava de silêncio. Eu não estou aqui para servir você. Nem você está aqui para me servir. A gente está aqui para viver uma verdade. E essa pergunta que você fez não foi a partir de uma verdade. Você estava carente. Eu falo. Esse é o nosso papel. Você estava carente. E você estava tentando resolver sua carência em mim. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para mostrar que você é autossuficiente. É uma relação completamente diferente. Construir essa relação, né, é algo sagrado, é algo que a gente faz dentro dessa estrutura. E por isso precisa destradar essa confiança, sabe? Porque você vai receber inputs que não é o que a gente espera, não é o que o ego está acostumado, não é, às vezes, um acolhimento. Às vezes a gente quer ser acolhido e você fala, não, nessa situação eu não posso te acolher. Agora, vindo para cá no avião, eu recebi uma mensagem muito interessante. Olha isso. Era uma pessoa, uma profissional, vou dar um exemplo que não é o exemplo dela, só para preservar a pessoa. Eu sou médica, né, e montei um consultório com uma outra pessoa. E aí essa médica que montou o consultório comigo, ela foi atender um cliente e falou que ia fazer um procedimento e fez outro. E deu tudo errado para a pessoa, na vida dela. Essa pessoa agora quer abrir uma ação contra essa médica. E ela está pedindo a mim, que também sou médica de um consultório, para dar um relatório dizendo o erro que ela outra cometeu. Professor, como que eu vou fazer isso? Como que eu posso, ir contra a minha amiga que não sei o quê? Resposta. Acorda. Que amiga é essa que é sua parceira de negócio, faz um procedimento não combinado com um paciente seu, te expõe, corre o risco de fechar a sua clínica, e agora você não quer escrever no relatório que ela errou? Apanhou muito na vida. KKK. Apanhou muito na vida e não sabe se defender. Você acha realmente que isso é correto? Você faça o favor de escrever um bom relatório, com todos os detalhes, que mostre que seja justo. Não é vingativo, que seja justo. Porque o paciente merece mais seu respeito do que essa sua amiga. Entende? Aí a pessoa dá então... Resposta, professor, obrigado. Ou... Não é, porque não é uma questão de dar esporro, de acarinhar. Não é isso. É uma questão de você conseguir fazer a pessoa enxergar uma verdade. E às vezes é muito difícil para a cabeça. Então você precisa de uma certa nível de confiança para que você tenha essa abertura para uma pessoa poder falar desse jeito com você. Entende? Não é uma terapia. Às vezes as pessoas acham que é terapia. Eu só vou contar para você tudo aqui que aconteceu. Não precisa me dizer. Não que eu não queira saber, mas não é esse o meu papel. Não é terapia. O terapeuta, ele vai fazer o quê? Qual a diferença entre o professor, o terapeuta e o amigo? São 3 coisas importantes da gente saber. O amigo vai estar para apoiar a gente naquilo que a gente oferecer para ele, ele apoia de volta, desde que seja algo correto de se fazer na vida. Esse é o papel do amigo. Se não for correto, não é um bom amigo. Se for uma coisa correta, e a pessoa fala, pô, que legal, parabéns, fico feliz por você, vamos juntos. Amigo. O terapeuta, ele não está lá para te contar nada. No máximo para fazer as perguntas certas. Para você botar tudo para fora que está dentro de você. E na medida que você vai botando as coisas para fora e tudo mais, você reconhece coisas que estão existindo dentro de você. A pessoa principal dessa relação é você. A sua história, os traumas que você viveu. E o professor de Vedanta está para mostrar que esses traumas não limitam você. E que a sua vida não é formada pelos seus traumas.
você é um conjunto de traumas ambulantes. Não. A sua felicidade não depende do mundo exterior. E para isso ele vai usar recursos para fazer com que a sua, vamos dizer assim, seu corpo emocional, né, não esteja dependente dos objetos. E é um método, é uma forma de transmitir uma visão, né? Então, assim, como é que se diz? Às vezes a pessoa, não sei se já aconteceu com você isso, às vezes a pessoa manda umas coisas assim que ela não sabe se foi bom ou foi ruim. Ela não sabe se foi bom ou foi ruim. Ela está esperando se julgar para saber se ela fica infeliz ou triste, você está entendendo? Ou feliz ou infeliz, assim. Professor, o que foi? O meu ex-marido acabou de mandar uma carta, isso é um caso real. Meu ex-marido acabou de mandar uma carta para um juiz com um e-mail que a ex-esposa mandou, falando que ela se pensava em se suicidar, para poder pegar a guarda da filha. Não é o fim da picada, professor? O que você acha? Ela não sabe. Ela não sabe. Aí eu falei assim, olha só, esse diálogo pode ter acontecido na intimidade dos dois, que seja. Mas se ela está falando que ela pensa em se suicidar, é melhor que a guarda da filha fique com ela, você não acha, não? Me parece que ele fez uma coisa que é muito difícil de fazer. Porque quem vai ter coragem de fazer isso contra uma pessoa que você não tem raiva, que você gosta, em nome de uma outra, em nome de um bem maior? Tem que ser muito homem. Pode ir. É exatamente o papel que você espera de um pai. Que faça o melhor para proteger a sua filha. Mesmo que a ex-esposa fique até a quarta encarnação com raiva dele. Meu propósito é proteger minha filha. Pode ser uma visão. Mas observa, a forma como a pessoa coloca, ela está esperando para se julgar. E às vezes você tem que enrolar ela no julgamento tempo suficiente para que a felicidade dela não se projete sobre o julgamento, para que já não faça a mínima diferença se ela falar que é bom ou se é ruim. Eu não estava ali nessa discussão para dizer para ela o que era bom, certo ou errado. Eu estava ali só para enrolar ela tempo suficiente para a felicidade não conseguir pegar. E eu vi, o que você acha? Você acha isso mesmo? Tem certeza? Isso é tal coisa. Isso é tal coisa. Isso é tal coisa. Ah, tá bom, professor, eu acho que foi isso. Deu certo. No fundo, eu só queria que a sua felicidade não se conectasse com as decisões do seu marido em relação à ex-esposa dele, que, pelo amor de Deus, né? Imagina você viver baseado na conexão de duas pessoas que nem existem mais, né? E aí destrói o relacionamento às vezes, né? A gente tem umas projeções assim na nossa vida que são loucas, né? Então, eu acho que a gente podia, o que você acha, Paulo, fazer um perguntas e respostas? Eu tenho alguma coisa para falar? Não. São 10. São 10, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre alguma das coisas que a gente falou, alguma outra coisa? Olha que se não fizerem perguntas, nós fazemos. Então, Jonas, eu comecei a estudar dança com o curso que fiz, contigo mesmo, e só que realmente falta esta a presença física que é muito importante, não é? Do Brasil para Portugal vão muitos quilómetros, né? Ainda por cima é só em vídeo, e eu realmente sinto que falta mais alguma coisa. E aqui em Portugal, aqui no Porto, eu não conheço... Não conhecia. Não conheço. Fala aqui no Porto. É? Oh. Incrível. Oh. Minha mãe mora a 300 metros daqui. Ah, bom. Não, mas realmente eu sinto essa falta, não é? Claro. O curso foi muito bom, criou-me uma vontade maior de continuar a estudar. Fiz o gratuito, primeiro, em novembro, e depois fiz o dos mantras, os mantras védicos. Então, o que eu diria é o seguinte: